Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito da seguinte questão. Por que será que os primeiros 100 mil reais são tão difíceis de serem reunidos e investidos? Porque existe um esforço tão homérico nesse sentido. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo e fazer algumas simulações, então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E existe uma frase famosa do Charlie Munger, sócio do Warren Buffett, no sentido de que os primeiros 100 mil dólares são extremamente difíceis de serem conquistados, mas você precisa fazê-los. Não interessa o que você precisa fazer. Você vai andar a pé e não vai comer nada que não foi comprado com cupom de desconto. Não interessa. Encontre uma forma de colocar em suas mãos os primeiros 100 mil dólares. E comparativamente nós usamos aqui no Brasil 100 mil reais. Depois disso você pode tirar o pé do acelerador um pouco. Então o que acontece? Como os 100 primeiros mil reais são os mais difíceis de serem conquistados, você precisa fazer de tudo para economizar e alcançar essa meta. Seja obter outra fonte de renda, trabalhando como garçom, trabalhando como Uber, economizando ao máximo que puder, fazendo de tudo para chegar nesse valor, que não é meramente simbólico, tá? Existe um motivo e eu vou te falar agora do porquê é tão difícil alcançar esse valor. E até chegar a esse valor, o ideal é que você aplique o movimento FIRE com o máximo de rigor. Eu fiz um vídeo detalhado sobre o movimento FIRE, vou deixar aqui no card, mas no geral é o que? Você precisa até alcançar determinada meta de valores para viver de renda e obter uma aposentadoria antecipada, economizar o máximo que puder, o ideal 50% da sua renda, se possível. E a grande causa da dificuldade dos primeiros 100 mil reais reside em um motivo matemático. Deixa eu te mostrar aqui uma imagem da evolução do patrimônio do Warren Buffett. Veja só, aqui em cima está o patrimônio e aqui embaixo está a idade dele. Veja que dos 14 até os 44, a evolução patrimonial não era tão expressiva assim. Levava muito tempo. Então perceba o seguinte, para que o Warren Buffett dobrasse o patrimônio de 5 mil dólares até 10 mil, ou seja, um ganho de 100% aqui, ele levou 5 anos. Depois, veja só, quando ele já tinha 10 mil, para chegar nos 140 mil, levou aqui 7 anos. Foi um salto mais ligeiro. Por quê? Porque aqui ele já estava numa idade onde ele poderia conseguir mais fontes de renda, onde ele já tinha mais valor como pessoa e para a sociedade, então ele conseguiu mais capital. E aí, depois que ele atingiu os 140 mil dólares, levou apenas 4 anos para ele chegar ao primeiro milhão de dólares, aos 30 anos. Depois disso, em poucos anos, ele dobrava ou triplicava seu capital, chegando aos 36 anos com 8 milhões de dólares. E a partir do seu 47º aniversário, ele começou a simplesmente explodir em evolução patrimonial, de tal modo que aos 56 anos ele tinha um pouco mais de 1 bilhão de dólares e aos 89 já passava de 70 bilhões de dólares. Mas por que isso aconteceu? A causa é matemática, como eu disse para vocês. Basicamente isso aqui é o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. Mas para que os juros compostos possuam o seu efeito multiplicador ao longo do tempo, é preciso no mínimo uma base de cálculo minimamente relevante. E esse valor de 100 mil reais ou 100 mil dólares seria essa base de cálculo ideal. Por quê? Vamos pegar aqui uma calculadora. Suponhamos que eu tenho 1.000 reais guardado. Se eu vier a ganhar 100%, que é algo muito relevante, eu estou dobrando meu patrimônio, então eu multiplico por 2. Logo eu tenho 2.000 reais. 2.000 reais muda a sua vida de alguma forma? Na verdade não. Agora, suponhamos que eu tenho os tão sonhados 100 mil reais. Se eu ganhar 100%, o mesmo percentual, não mudou nada, só mudou a quantidade de dinheiro que vai se beneficiar desses juros, agora eu tenho 200 mil. Aí a sua vida já deu uma melhorada. E veja só que interessante, com 100 mil reais, ganhando uma taxa aí de 10% ao ano de juros, você já ganha 10 mil reais por ano. Se você dividir por 12, isso é um ganho mensal de mais de 800 reais. Isso já começa a mudar a sua vida. Você já começa a perceber o poder dos juros na sua vida. Só que até chegar nos 100 mil reais, essa percepção é muito pequena. Afinal, os juros e dividendos que nós recebemos antes dos 100 mil reais são bastante diminutos. Por isso é um trabalho de extremo esforço e paciência para depois, como disse o Charlie Munger, você começar a desacelerar um pouquinho para não ficar tão maluco também. E caso você ainda não saiba, isso acaba acontecendo, esse efeito multiplicador
exponencial por causa da fórmula dos juros compostos. A fórmula dos juros compostos é essa aqui. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I significa taxa, é a taxa de juros que você consegue em algum investimento, e o Tzinho aqui é o tempo, que também você pode encontrar como N, tá? E ele está aqui elevado, ele é exponencial, então quanto mais tempo você carrega o investimento, mais você ganha. Só que na fórmula do juros simples, você não tem todo esse efeito multiplicador, sabe por quê? Porque os juros não incidem sobre os juros, só sobre o capital inicial. De tal modo que a fórmula do juros simples, ao invés de você elevar o T, você só multiplica. Então fica capital, que multiplica o I, que multiplica o T. Olha a diferença de efeito isso aqui. Vou colocar no período de apenas um ano. Vamos usar aqui a HP12C para você ver com mais facilidade. Então vamos supor aqui que nesse primeiro exemplo, nós estejamos sendo remunerados pela fórmula do juros simples. Então nós vamos pegar o capital, multiplicar pela taxa, vamos colocar 1% ao mês, que é o mesmo que 0,01, multiplico, e agora eu vou multiplicar pelo tempo, que serão 12 meses. Logo, eu teria a título de juros R$ 1.200 de 10 mil, isso significa 12% ao ano. Muito simples. E agora vamos usar os mesmos 10 mil reais dentro da fórmula de juros compostos. Então esse aqui é o present value, o valor presente, que é 10 mil reais. Eu vou usar a mesma taxa, que é 0,01, que é o I, e vou utilizar o mesmo período, 12 meses, que é o N. Futuro valor será aqui, ó, de R$ 11.268. Significa que a taxa de juros aqui foi de 12,68, não foi de apenas 12%. Por quê? Porque os juros compostos possuem um potencial multiplicador muito superior. Isso ao longo do tempo faz uma diferença enorme. É por isso que costuma-se dizer que o mais importante para investimento é o aporte, que é o capital. Quanto mais capital ali tem de base para incidir os juros, melhor. E o tempo, que vai fazendo a sua mágica, que é a variável exponencial aqui da nossa fórmula. Então veja só o que significa um montante de 10 mil reais e depois vamos fazer a mesma simulação com um montante de 100 mil reais para você perceber como é importante chegar nos 100 mil reais. Supondo aí que a gente tem uma taxa de 12% ao ano durante 20 anos. Calcular. Chegamos aí a quase 100 mil reais. Você teria acumulado mais de 86 mil reais a título de juros. Agora, olha se você tivesse 100 mil reais. Você teria quase chegado em R$ 1 milhão em 20 anos, o que poderia lhe render anualmente algo em torno de 100 mil reais de juros ou dividendos, fazendo com que você pudesse viver de renda. E olha que interessante como ocorre a evolução dos seus proventos ao longo do tempo. Isso aqui são proventos da minha carteira. E agora vamos fazer aqui duas simulações com Taesa e VEG para você verificar a evolução dos juros compostos ao longo do tempo e por que você deveria chegar logo nos primeiros 100 mil reais. Vamos pegar aqui uma ação vencedora, que é VEG. Vamos pegar os últimos 20 anos, então vamos pegar desde fevereiro de 2003. Vamos colocar 100 mil reais, sem aporte mensal. Vamos considerar até os dias de hoje. Você teria acumulado um patrimônio absurdo de mais de 4 milhões de reais, mas o importante é isso aqui. E aí veja aqui a evolução dos proventos desde quando o VEG começou a pagar proventos. 2014 pagou 4 mil, 2015 12 mil, 2016 ainda 12 mil, mas em 2017 já começou a crescer e foi crescendo até chegar aqui nessa explosão em 2022 de 81 mil reais. 81 mil reais foi praticamente o que você colocou lá atrás de 100 mil reais de capital inicial. Agora vamos simular aqui com Taesa, que fez o seu IPO ali em 2012. Vamos pegar aqui a partir de agosto de 2012 até o presente mês. Você teria acumulado um patrimônio muito interessante em Taesa e aqui a evolução dos dividendos, sendo que Taesa sempre pagou dividendos. No primeiro ano você teria recebido apenas R$650, depois saltou para 9 mil, depois para 14 mil, aí voltou um pouquinho, que os dividendos podem ser voláteis no curto prazo, mas depois voltou a pagar bastante, caiu um pouquinho, e aí, a partir de 2019, foi só evolução, alcançando aqui 50 mil reais de proventos anuais. E nesse ano já tem proventos ali de quase 17 mil. Além de todo esse poder dos juros compostos, que deveria lhe estimular a chegar logo nos primeiros 100 mil reais, a gente tem que quando você tem pelo menos 100 mil reais investidos, você é uma pessoa mais livre, e você é uma pessoa que pode se arriscar um pouco mais em novas oportunidades. Então imagine a situação em que você encontra uma oportunidade de negócio, eventualmente de comprar um imóvel muito abaixo do preço, porque o seu vendedor está querendo se desfazer a qualquer preço, e aí você eventualmente, tendo um capital maior, você pode ir lá e fazer essa aquisição, ou então você tem uma oportunidade de se associar a alguém num negócio que você considera promissor. Você não vai ter o mesmo medo daquela pessoa que só tem o dinheiro do mês ou pouco dinheiro guardado para poder se arriscar. Você é uma pessoa mais segura e mais livre, além de estar mais perto de se beneficiar desse efeito multiplicador dos juros compostos ao longo do tempo. Por isso, você que, por exemplo, tem 10 mil reais,
e recebe 10% de dividendo ao ano, que seria R$1.000, não deveria desanimar, porque você considera esse valor pequeno. É proporcional ao capital investido. Continue aportando o máximo possível, economize ao máximo, até chegar nesses 100 mil, em que os mesmos 10% vai te render o quê? R$10.000, ou seja, mais de R$800 por mês. E se você chegar a 200 mil, que seria simplesmente dobrar os 100 mil, esses mesmos 10% vai te proporcionar R$20.000, que dividido por 12 lhe dá R$1.600, mais que um salário mínimo atual no Brasil. E eventualmente, depois que você chegar no primeiro milhão, aí tudo começa a ficar ainda mais fácil. Como aconteceu aqui com o Buffett, depois do primeiro milhão, simplesmente foi multiplicando absurdamente, depois no primeiro bilhão então, nem se fala. É por isso que aquela frase, aquele jargão comum entre as pessoas, quem tem dinheiro faz dinheiro, é verdade, porque isso é um motivo matemático, como eu falei para vocês. Então faça de tudo para chegar a ter um capital relevante, a fim de também receber juros e dividendos relevantes para a sua liberdade financeira. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você já alcançou, está próximo de alcançar ou ainda falta muito esse valor de R$100.000, que é uma virada de chave na trajetória do investidor? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!